Então, vocês devem ter pensado assim, nossa, que teimosado. Uma amiga minha me falou isso. Vera, você tem coragem de falar sobre esse tema? Aí eu disse a ela, tenho, porque é um tema necessário. E juro a vocês que esse tema foi antes do Big Brother. Porque eu não assisto o Big Brother, não acompanho, mas não tem como. O tema do Big Brother desse ano diz respeito a um dos participantes que já traiu assumidamente a mulher mais de 17 vezes, e ele tem se mantido no jogo, e ele tem tido uma grande audiência, e isso está incomodando bastante, né, quem é fã do Big Brother e quem acompanha. Mas como o Big Brother é uma célula, querendo ou não, de tudo que a gente vive, eu acho que esse é um tema que precisa, sim, sair da zona da escuridão, sair da zona do tabu, sair da zona do segredo e da vergonha. Então, quando eu escolhi esse tema lá em dezembro, com Luana, seria o primeiro tema do ano de 2022, o Big Brother não tinha começado ainda, e acho ótimo, né? Porque, de uma certa forma, o Big Brother está trazendo o que eu proponho nessa manhã de hoje. A gente precisa tirar esse tema dessa zona da vergonha, do constrangimento, do silêncio e do tabu. Casos extraconjugais sempre caminharam de mão dada com os segredos. Só que a gente esquece que todo segredo é uma parte psíquica nossa apartada de nós mesmas. E tudo que fica apartado de nós mesmas vira sintoma. Uma célula do nosso corpo, quando ela deixa de fazer a função dela e se distancia das outras células, essa célula se torna um futuro câncer. Então, o que nós estamos dizendo é que os segredos são sempre partes apartadas de nós, que podem virar sintomas. Então, a ideia dessa manhã é criar um espaço seguro, onde a gente possa, com a diversidade de experiências, explorar entre nós mulheres, numa roda de compaixão, esse tema. Porque somente vai ser possível algo ser feito com este tema se a gente conversa, se a gente fala, se a gente traz à tona e à luz esse tema, como o Big Brother está fazendo para o Brasil. Então, na manhã de hoje, eu convido todas vocês, a primeira coisa, a abrirem a mente, para que a gente encontre juntas uma linguagem talvez um pouco mais compassiva, uma linguagem um pouco mais eficaz sobre o tema dos triângulos amorosos, sem jamais desrespeitar qualquer crença religiosa e cultural que cada uma de vocês traz sobre esse tema. Então, eu quero lembrar vocês que na complexidade do amor e do desejo, a gente não pode jamais submeter esse tema a categorizações entre bom, mal, vítima, culpado, certo, errado. Esse é o tipo do tema, esse é o tipo da conversa que a gente jamais pode reduzir ele a um juízo de valor. Quando isso acontece, acabou o diálogo. Não tem mais nada a ser feito. Só começam as discussões, as brigas e as guerras. De quem está certo, de quem está errado, de quem é culpado e de quem não é culpado. Quem é a vítima. A questão aqui não vai girar em torno disso, condenar ou aprovar. Porque eu entendo, e é isso que eu convido a vocês, que a infidelidade ela deve estar no lugar longe de ser justificada. A manhã de hoje não é para justificar a infidelidade. A manhã de hoje é para a gente entregar esse tema, a entregar e olhar para o quanto esse tema tem força psíquica nas vidas da gente. E por ter força psíquica, também é um local de muita transformação. E eu digo isso a vocês porque, com a minha caminhada de quase 30 anos de consultório, as mulheres e os homens que se permitiram olhar para a traição sem entrar numa dicotomia, num julgamento de valor, e adentraram em toda a movimentação psíquica que isso causa na vida de um ser humano, foram pessoas que fizeram transformações significativas. E é isso que eu estou convidando vocês
para a manhã de hoje. Então, vamos para os fatos, porque para fatos não há argumentos. O adultério, a traição, existe desde que o casamento foi inventado. Da mesma forma que o tabu em torno dele. Vocês sabiam que a traição é o único pecado da lista dos mandamentos na Bíblia que ele aparece 2 vezes? Olha o tabu em torno dele. Dos 10 pecados, 2 são ligados à traição. Um por consumá-lo e um por você pensar em consumá-lo. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Então, vão vindo toda a construção psíquica que a gente foi tendo em torno desse tema, que passa também por uma influência cultural, ideológica e religiosa. O termo adultério, se vocês não sabem, é derivado de uma palavra latina que significa corrupção. E a infidelidade, sem sombra de dúvida, ela é onipresente. Mas a maneira como cada uma de nós interpretamos, definimos, vivemos, sofremos, falamos dela, sempre vai estar ligado a 2 coisas. A época que você está vivendo e, obviamente, a cultura na qual você faz parte e pelas suas questões geracionais. O que são as questões geracionais? É todas as crenças que você adquiriu ao longo da vida, que você traz como um arcabouço na sua vida, que diz respeito a todas as experiências no seu campo familiar em relação a esse tema. Isso está impregnado em você. E, obviamente, a sua cultura. Não tem como a gente não pensar, por exemplo, numa cultura islâmica, numa cultura dos árabes, a forma que a mulher lida com a traição quando o marido tem direito a ter mais de uma esposa. É inevitável a gente não parar para pensar, quando você conversa hoje em dia com qualquer cabecinha dessa galera jovem, a ideia que eles têm sobre o que é relacionamento, o que é traição, o que é fidelidade, é um barato. Inclusive, sugiro a vocês conversarem mais com essa galera, porque eles estão vindo com uma cabeça muito bacana para quebrar muitos padrões nossos. Né? E não tem como a gente não olhar a traição também para o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, hoje já se fala muito de traições no campo virtual. Namoros virtuais que não existem contato físico já são considerados traição? Então, tudo isso é muito importante que a gente leve em consideração. Tá? Então, para fatos, não há argumentos. Essa é uma realidade. Então, no nosso momento atual, qual é a nossa relação com o tema traição? Tem uma autora chamada Esther Perry, é uma grande estudiosa sobre esse tema. Ela tem 2 livros muito bons, que é Sexo no Cativeiro e Casos e Casos. E ela traz a configuração contemporânea. Qual é o discurso contemporâneo que a gente tem sobre a infidelidade? Tá? Então, a infidelidade ela é tratada hoje em dia como um sintoma de um relacionamento que não deu certo, ou seja, se teve traição, seu relacionamento deu errado. Ela traz na pesquisa dela que os homens normalmente traem por tédio e medo de intimidade. As mulheres traem normalmente por solidão e sede de intimidade. O parceiro fiel é sempre aquele tido, um triângulo amoroso, como maduro e comprometido, e o parceiro infiel, ou parceiro infiel, é o egoísta e imaturo. E na pesquisa dela, o único jeito de se restabelecer uma confiança e intimidade é o parceiro ou a parceira confessando a verdade, para que possa haver um arrependimento e uma absolvição, um perdão. Então, na pesquisa dela, por fim, o divórcio, a separação, num caso de traição, gera muito mais amor próprio do que perdão. Então, o que ela está dizendo? Que para restabelecer a nossa autoestima, é melhor se separar. Bom, estou trazendo a pesquisa dela, que é uma pessoa que estuda muito, atende casais, enfim. Ela tem uma longa jornada, tá bom? Então, essa é a realidade que a gente vive hoje em relação a esse tema. Veja se isso ressoa em vocês, se faz sentido, se vocês também não veem isso em torno de vocês.
Só que eu vou convidar vocês hoje a sentir algo junto comigo. Então, vão respirando, tá? Eu sei que vocês estão tomando nota, mas eu acho que o mais importante agora é vocês respirarem junto comigo. Para isso que eu vou trazer para vocês. Fato é, meninas, que para esse tema a gente precisa estar muito atenta para examinar os acontecimentos, não no campo da superficialidade. Existem muitos movimentos arquetípicos que acontecem, que estão no campo mais subjetivo, quando o tema é um triângulo amoroso. Óbvio, sempre vão trazer situações difíceis e dolorosas, mas eu digo a vocês, são sempre oportunidades que a gente não deve desperdiçar. Que a gente não deve dizer não, para que a gente não fique cristalizada na situação. E aí eu vou dizer a vocês o que eu mais observo, com uma experiência muito menor do que a de Esther, é quantas mulheres continuam casadas depois de uma traição pela raiva. Se mantêm casadas. Ficam conectadas ao triângulo, arrastando o triângulo para o resto da vida, porque ficaram presas pela raiva. Então, o que eu acho que eu quero nessa manhã de hoje, a minha intenção e a minha atenção na manhã de hoje é provocar esse encontro, um encontro arquetípico com a Hera, o Zeus e a Semele, que existe dentro de cada uma de nós. Porque só assim a gente vai poder fazer o trabalho que precisa ser feito psiquicamente com isso que nos aparece dentro de nós. Porque sempre nascerá um fruto nessa história, que é o filho Dionísio. E eu vou, daqui a pouquinho, adentrar mais nesse tema. Então, eu não tenho a menor dúvida que a traição corta fundo, corta muito fundo. Uma traição de um amigo, uma traição de um filho, e ampliem, lembrem-se de sempre ampliar esse tema também. Então, uma traição sempre vai cortar fundo. Mas essa ferida precisa ser curada, ela pode ser curada. Senão, a gente vai ficar sempre no discurso dicotômico, né? Sempre nesse discurso. Casos precisam ser tratados claramente como aventuras que causaram estragos. Sem sombra de dúvida, mas ficar só aí é reducionista demais, é inútil demais. A gente precisa dar passos largos e fundos em relação a esse tema. Por quê? Porque casos amorosos sempre têm muito a nos ensinar sobre relacionamento. Sempre vão abrir porta para um exame mais profundo sobre nossos valores, sobre a natureza humana, sobre o poder de Eros na nossa vida. São questões inquietantes, sem sombra de dúvidas. O quanto as questões inquietantes são sempre frestas, portais para entrar nas frestas do coração humano. Aí a pergunta é, você deseja de fato aprender e a crescer com isso que te aconteceu? Ou com isso que está te acontecendo? Porque o que eu vejo é que para muitos casais, nada menos extremo que uma traição é forte o suficiente para chacoalhar e chamar a atenção desse casal, para o sistema de relação que eles estão vendo. Não estou levantando bandeira para traição. Eu estou dizendo a vocês que ou essa experiência é levada no campo subjetivo, ou a gente passará a vida nos discursos dicotômicos, nos discursos dualistas, gerando briga, gerando guerra. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que a maneira como a gente vai metabolizar o caso amoroso, seja do seu filho com sua nora, que lhe deixa de fora, ou da sua filha com seu genro, que lhe deixa de fora, ou de duas amigas que lhe deixam de fora, moldará o futuro da sua relação com a situação e com as pessoas envolvidas. Então, a pergunta é, essa relação acabou? Esse casamento acabou? Você está disposta a iniciar um segundo casamento com essa pessoa? Você não tem que iniciar um segundo casamento com essa pessoa. Você realmente pode arrumar suas malas e ir embora.
Mas a pergunta é, a partir disso que te aconteceu, você continuará casada com que parte sua? A mesma parte que estava casada anteriormente com a situação? Ou você está disposta a fazer novos casamentos com você mesmo? A visitar novos arquétipos dentro de você? A dançar nas pontas dos triângulos? Essa é a pergunta que me interessa. Vamos mover esse triângulo. Esse triângulo não pode ser uma estrutura matemática rígida. Ele não é um triângulo equilátero, com todos os lados iguais. Por que os triângulos amorosos nos assustam tanto? E eu fico me perguntando isso porque a gente vem de um triângulo amoroso. Se deem conta que vocês vêm, desde o momento que você é concebida na barriga de sua mãe, você já está vivendo um triângulo amoroso. Aí vocês podem me dizer, não, Vera, dentro do útero de minha mãe, é eu e minha mãe, uma simbiose, uma díade. Não é verdade. Minha mãe não tinha, né? Não tinha contato com meu pai, já tinham se separado, então não tem esse terceiro. Não é verdade. Vocês tenham certeza absoluta que desde o momento que a gente é concebida dentro de um útero, ali já existe uma ponta desse triângulo. Por mais que vocês queiram viver uma relação, numa díade, né? Você dentro do útero do outro, o outro dentro do seu útero, e você viver aquilo ali, isso é irreal, porque sempre, desde a nossa concepção, a gente é um triângulo amoroso. Porque mesmo que a mãe não tenha a figura do pai, ou a mulher não tenha a figura da sua companheira, né? Numa gravidez, dentro de uma relação entre duas mulheres, sim, ou entre dois homens, uma adoção, uma barriga de aluguel, né? Sempre vai haver a figura do terceiro. Por quê? Porque quem está gestando esse filho dentro da barriga, ela tem um padrão aqui fora, que ela busca segurança, ela quer proteção, ela não está sozinha, ela tem todo um padrão ali de crenças que ela está se relacionando, isso já configura a terceira ponta do triângulo. Então, vamos deixar claro, afinal de contas, de uma vez por todas, que nós, mulheres, também precisamos de um terceiro numa relação com o filho. Esse terceiro pode ser nosso trabalho, nosso propósito de vida, nossa malhação, nossas amigas, seja lá o que você quiser escolher. A gente precisa, porque senão a gente não solta o filho para o mundo, ele fica como a nossa única fonte de atenção, e vocês já sabem, quem viveu Maria e Medeia, os danos que isso é na vida de uma mulher. Então, assim como mães, a gente sempre vai precisar do terceiro, que nos ajude a gente nos firmarmos como mulher para que esse filho possa ir para o mundo. Outros filhos vêm, então nosso triângulo vira quadrado, pentágono, mas a essência, isso que é importante que vocês entendam, a essência da constelação triangular primordial, eu, minha mãe, meu pai, permanecem. E vocês não têm noção do papel que isso exerce no nosso inconsciente. Porque vários arranjos dessa triangulação vão acontecendo. Várias formatações vão marcando a nossa vida para o resto da caminhada. Então, esse sempre será um triângulo suscetível a problemas, a carga psíquica e triângulos que a gente tem que visitar. Então, eu convido agora que também, nesse momento, vocês pararem um pouquinho para pensar como foi meu primeiro triângulo amoroso com meus pais. Meus pais eram um casal e eu ficava de fora. Meu pai se aliançou comigo e deixou minha mãe de fora. Eu fiquei tão aliançada com minha mãe, tomei todas as dores dela em relação ao meu pai, deixei meu pai de fora. Como foi essa triangulação? Verdade seja dita, o mais comum nos triângulos amorosos, principalmente com nossos pais, é que a configuração é sempre 2 contra 1. E detalhe, essa configuração ela é tão forte na vida da gente que a gente sai repetindo na vida. Na vida. A grande dificuldade da gente viver sem ser apenas 2. Isso é tão forte que a gente vai passando essas crenças para gerações seguintes.
para os filhos, para os sobrinhos, para os netos. Parece uma tatuagem que a gente vai carregando no coração. Eu entendo que a gente repete porque a gente precisa buscar saída. Mas repetir sem buscar saída é criar sintoma, é criar sofrimento. Então, é importante que vocês entendam que essa repetição que a gente vive, que a gente vai seguindo, ela está a serviço de uma busca de saída. Porque, inevitavelmente, meninas, isso eu faço questão que vocês anotem. Nunca percam isso de vista. Estamos, inevitavelmente, sempre em triângulos. Quando você sente ciúmes dentro de um triângulo, isso fala muito mais a respeito do quanto você é sensível a uma relação binária. Tem pessoas que são mais sensíveis e menos sensíveis às relações binárias. Tem pessoas que transitam melhor dentro dos triângulos. Se você for olhar, isso tem a ver com o seu triângulo primordial. Então, o ciúmes, ele não diz respeito à quantidade de amor. Ah, ele tem ciúmes de mim, eu tenho ciúmes dele, eu tenho ciúmes dela, ela tem ciúmes de mim, porque ele me ama mais, está mais apaixonado. Cuidado, isso é uma bela casca de banana que você vai cair de cara no chão. O ciúmes diz respeito ao quanto você é sensível às relações binárias. Por quê? Porque você não suporta a pluralidade que a estrutura humana tem. Nós somos plurais. E a pluralidade aparece muito mais intensamente no campo das relações. A gente é plural. A gente gosta de animais, a gente gosta de esportes, a gente luta por causas, a gente tem nosso trabalho. A pluralidade é a estrutura básica do ser humano. Então, se você, por qualquer razão, se iludiu que existe a possibilidade e continua mantendo essa fantasia, chegou a hora de você rever isso. Sabe por quê? Isso é apenas e unicamente uma célula narcísica. Eu e o outro e eu, amando eternamente juntos para a vida fora. Desculpe as românticas da roda de hoje, eu jogar balde de água fria em vocês. Mas isso nada mais é que uma célula narcísica. Por quê? Porque do ponto de vista do psicológico, esse outro do qual me relaciono sempre é uma projeção de algo de mim mesma. E se eu projeto algo de mim mesma nessa relação e simbiotizo com ela e não incluo o terceiro, eu estou numa célula narcísica. E a gente gruda nessa célula narcísica na intenção de apagar tudo que está em volta. Tudo que está em volta não existe. Sabe quais são os dois únicos momentos que a gente vive uma célula narcísica? No apaixonamento e na psicose. O psicótico, ele vive nas células narcísicas a tal ponto que, por exemplo, um delírio psicótico, ele realmente acredita que alguém está perseguindo ele. E todas nós, quando estamos apaixonadas, estamos nas nossas células narcísicas. Então, por isso que paixão é enlouquecer. Por isso que a gente diz, estou louca de paixão. Por isso que a gente perde a razão e vive imersa nessa célula narcísica. Então, nesse sentido, eu diria que o ciúmes é a melhor coisa que pode acontecer para quebrar a consciência, a crença que você continua carregando de que você e o outro formam um só. Vocês nunca formaram, não formam e nunca formarão. Então, o ciúmes é bem-vindo, porque só através dele, e ele é bem interessante nesse sentido, vai nos trazer consciência, realidade e mais maturidade. E a pergunta é, esse desejo do outro está em outro objeto além de mim? Eu suporto? Eu realmente suporto a pluralidade de quem está comigo?
Se o desejo do outro ocupa outras coisas além de mim, eu tolero isso? E a resposta é sim. A gente tem que aprender a tolerar. Porque só assim a gente vai poder compreender que a estrutura do humano é plural. Ou seja, vai sempre existir um objeto fora de mim que atenda à demanda do outro, que eu não darei conta dessa totalidade. Respirem isso. Visitem os seus ciúmes. Visitem os seus padrões de tolerância sobre suportar que esse outro que eu amo deseja outras coisas. Respirem se vocês suportam que o filho de vocês deseje uma outra mulher além de você. Que uma amiga é mais amiga para determinados temas da vida dela com outra mulher que não você. Então, meninas, a infidelidade, mais uma vez convidando vocês a ampliar esse tema, já deixou há muito tempo de ser um pacto quebrado com Deus. Ele é, de fato, uma possibilidade de ruptura com pactos que nós fizemos com nós mesmas e que a gente projeta numa relação fora da gente. Então, nesse sentido, não estou de forma alguma levantando bandeira para a traição. Por favor, me escutem com uma escuta madura que eu sei que vocês têm. Então, nesse sentido, trair nada mais é que uma quebra de confiança com um pacto que você fez consigo mesma, baseada provavelmente numa matriz primordial que você carrega lá de trás do triângulo com seus pais. Então, sofrer uma traição, seja ela de que ordem for, muitas vezes é a gente se entregar a uma morte dolorosa. Experimentar feridas de abandono. Quem já viveu uma traição sabe do que eu estou falando. Uma perda de um referencial interno enorme. Tem um autor chamado Aldo Carotenuto, ele é um junguiano, que ele tem um livro Amar e Trair. Mas ele traz uma visão que eu quero dividir com vocês aqui, dessa ideia de traição como morte. E ele traz a seguinte ideia, né? Ele traz assim, que a nossa psique ela é carregada de uma linguagem simbólica vasta. A gente é permeado por imagens o tempo inteiro. Então, toda vez que houver uma traição na vida da gente, a gente sempre vai estar convidada a viver uma morte, né? E essa morte sempre vai estar associada com todas essas imagens que afloram da nossa psique. Então, ele diz, independente de que lado você esteja do triângulo, toda traição vai lhe convidar a olhar o que você precisa que morra dentro de você. E essa é uma frase comum. Quantas vezes eu ouço uma mulher chegar no meu consultório e dizer, eu estou morta, eu fui traída, eu morri. A gente até usa essa frase, né? Então, ele diz que tanto a experiência da traição quanto do luto, eles são as duas grandes experiências humanas que exercem uma função transformadora na vida da gente. Então, ele diz assim, a traição não deve nos aniquilar. Ela, com certeza, vai nos desestabilizar, vai nos bagunçar, vai nos jogar no chão, mas algo precisa ser recriado a partir disso. E eu gosto dessa frase dele. Ele diz que a traição sempre é uma brecha para quebrar o linear, né? A relação linear que a gente tem com o tempo e com nossas crenças. A gente se relaciona com o tempo e com nossas crenças sempre de forma linear. Então, nesse sentido, ele diz que qualquer ato de traição a gente tem que acolher, porque é uma possibilidade que a gente tem de fazer uma quebra nisso. Então, a traição, nesse sentido, é uma negação de tudo que existia antes, para que a gente não fique mais cristalizado em qualquer tipo de crença,
Porque onde tem cristalização, tem perda de vida. Então, trair, ser traído, nesse sentido, fala muito mais de uma ânsia que a alma da gente tem por uma busca de libertação, de individuação, do que qualquer outra coisa. Então, a gente não pode reduzir essa experiência a uma dimensão simplória. Ela é muito mais complexa, cheia de contradições. Como tudo na vida psíquica. Colore, apaga, engrandece, mortifica. A gente precisa lidar com esse tema com mais fluidez.